Gente, assim, doar sangue é só começar, nunca mais você consegue deixar de fazer essa ação, sabe? É bem interessante. E o Hemosk aqui de Chapecó, ele está precisando muito das tipagens O positivo e O negativo. Então, se você tem essas tipagens, por favor, se organize, dá uma passada no Hemosk para você também ser um doador de sangue. Bom, agora, para continuar a nossa conversa aqui, a gente está recebendo o médico hematologista Luiz Roberto Dalla Costa, para a gente conversar então sobre as doenças do sangue. Doutor, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa tarde. Tudo bem, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Fazia já muito tempo que eu não aparecia por aqui, e é sempre um prazer e estou à disposição aí de vocês. Não, imagina. Como é que acontece esse processo do sangue adoecer, né? Que doenças acarretam, enfim, como é que é? Bom, assim, ó, o sangue, tu falaste no começo, ele é composto, é um líquido, é composto de glóbulos vermelhos, brancos e plaquetas. Então, as doenças do sangue são doenças que ocorrem em algumas dessas células, ou dos glóbulos vermelhos, brancos ou das plaquetas. Isso são as doenças do sangue, né? Entendo. O que tem alguma que é mais comum, de repente, aqui na nossa região, enfim? Mais comum são as anemias, né? Que são a diminuição dos glóbulos vermelhos, né? Essa é a mais frequente no dia a dia do hematologista, e muitos até nem veem o hematologista, são vistos por clínicos ou pediatras. Porque não é difícil de tratar, então? Ou sim? Depende. Depende o tipo, né? Porque existem muitos tipos de anemia. Não querendo criticar, mas às vezes elas são mal conduzidas, né? O ideal é que seja conduzida por um profissional que tenha a experiência do dia a dia de lidar com essas patologias. Né? Ela pode chegar a se agravar de que maneira? Bom, existem uns mitos nessa questão de anemias e doenças malignas, que são as leucemias. Então, às vezes a gente ouve isso, né? Da anemia que não trata, não cura, evolui para uma leucemia. A gente ouve isso, isso é um mito, né? Então não existe isso. Anemia é uma situação, leucemia é outra. Por que ocorre essa confusão às vezes? Porque as leucemias, elas têm anemia junto. Porque a leucemia é uma doença maligna e ela deixa de produzir, a medula deixa de produzir as células normais. Então, cursa com anemia. Então, existe, às vezes, essa confusão de se não tratar a anemia, vira uma leucemia. Não, porque tu pode ter uma anemia por carência de ferro, por carência de vitamina, hereditária, por outras doenças crônicas, anemia do idoso, são várias situações. E a probabilidade de qualquer dessas pessoas ter uma leucemia é igual, né? A população de modo geral. Entendi, então não tem relação uma com a outra, né? Você de casa pode participar com a gente, mandar uma pergunta ou dividir com a gente uma experiência que você teve aí, talvez com alguma doença do sangue, né? O nosso WhatsApp está aberto, é o 98405-2073 e o nosso telefone aqui da emissora 3319-2500. O tratamento para anemia, doutor, como é que ele é feito? Depende do tipo. Tá. Então, assim, se nós pegarmos uma anemia por carência de ferro, tens que repor o ferro. Se a gente pegar uma anemia por carência de vitamina, tu tens que repor a vitamina. Determinadas doenças genéticas não tem o que fazer, é só acompanhar, né? Algumas anemias de origem medular, né? Falência da medula, às vezes não tem um tratamento específico, tem que repor o sangue, né? Para poder equilibrar o organismo da pessoa. E se tiver relação, por exemplo, com uma doença crônica, às vezes tem que tratar a doença crônica, tu consegues reverter a anemia, ou pelo menos melhorar a anemia. Então, depende do diagnóstico. Né? Tem sintomas? O mais comum é a anemia por carência de ferro, né? Ainda hoje é o que mais acomete a população. Em termos de sintomas, os mais comuns, porque a anemia, assim, há uma diminuição da oxigenação, né? Porque o glóbulo vermelho, a função dele é levar o oxigênio para todo o organismo. Então, o mais comum que ocorre são o quê? Fraqueza, cansaço, indisposição, às vezes tontura, dores generalizadas, às vezes mais nos membros inferiores. Né? São esses sintomas. Interessante que às vezes esses sintomas têm outras doenças, então nem sempre é anemia, né? Mas esses são os mais clássicos, assim, dos sintomas da anemia. Então é aquela coisa que a avó e a mãe da gente dizem, você está muito amarelo, está com anemia, assim, não é uma base. Não, foi muito bom tu teres falado isso. O que acontece? Aqui nós somos uma população descendente mais de caucasianos, de pele clara, certo?
Então, às vezes as pessoas confundem a pessoa que tem a pele clara com o fato de estar pálido ou amarelo. Anêmico. Muitas vezes é a cor da pele, não, infelizmente não tem o que fazer. Sim. É isso aí, nem o sol ajuda, né? É verdade. Então, assim, mas existe muitas vezes, sim, a palidez, né? A gente olha na mucosa, eu sempre coloco para as pessoas, é aqui que a gente vê, a gente olha na mucosa do olho, né? Muitas vezes só a pele não dá um parâmetro muito bom. E existem situações de determinados tipos de anemia que a pessoa pode ficar assim amarela, né? Que a gente chama na medicina de icterícia. Quando há uma destruição muito grande de glóbulos vermelhos, isso pode acontecer. E a gente percebe na pele, mas principalmente no olho. A gente chama do branco do olho aqui, fica amarelo. E muitas vezes é um amarelo mesmo, é a cor da camisa da seleção brasileira. Bem claro, não confundir com a palidez que... Também não precisa olhar lá no espelho agora como é que está ali a cor do olho e se desesperar, né? Fique tranquilo. Então, doutor, olha só, o Sidney está dizendo aqui que ele tem talassemia e a dúvida é se pode, de repente, evoluir para uma leucemia. O que é talassemia, né? Primeira coisa, não evolui, tá? A probabilidade, como eu falei antes, é igual a qualquer pessoa na população. Talassemia é um tipo de anemia comum, principalmente aqui na nossa região, em descendentes de italianos, mas ela é uma doença mais comum da região do mar Mediterrâneo. Então, pegar o sul da Itália, ali, Grécia e Chipre. Por isso que se chama talassemia. Talassa é um nome grego, quer dizer mar, né? Então, seria uma anemia do mar. Ela é genética, né, uma característica herdada de um familiar, ela não tem um tratamento específico, e ela pode ser leve, que é o que a gente pega aqui, 99%, né? Intermédia, que aí muitas vezes requer transfusões de sangue, e a maior, ou major, que a gente chama, essa é grave. Aqui no sul do Brasil a gente não tem muito, porque os nossos italianos aqui vieram do Vêneto, que é mais ao norte da Itália. Já se pegares aí determinadas regiões de São Paulo e do Espírito Santo, que vieram muitos da Sicília e do sul da Itália, lá tem casos de talassemia grave, né? A maior essa. E aí os tratamentos são totalmente diferentes. Então a leve, ou não se faz nada, ou acompanha com uma medicação chamada ácido fólico, que ajuda um pouco a melhorar se a pessoa tem um pouquinho de anemia, mas não é um tratamento que vai curar, porque cura não existe. E a intermédia, aí tem que fazer transfusões de sangue. Oh, nossa, é bom, tem que ficar de olho mesmo então, né? Pode ficar sério. Mas não evolui para leucemia. Tá, isso aqui é importante, tá, perfeito. Olha só, deixa eu ver se eu acho o nome da telespectadora. Enfim, ela está dizendo que come pouca carne vermelha e desde criança faz os exames e sempre dá um grau baixo de ferro. Isso pode acarretar algo ruim no futuro? Acho que é até bom a gente falar desse negócio da carne vermelha, dessa relação, doutor. A questão alimentar é outra questão bem polêmica, né? Então, assim, ó, a principal fonte de ferro para o organismo é a carne vermelha. É claro que a gente vai encontrar ferro em N outros alimentos. As folhas verdes, principalmente as mais escuras, outros legumes, outras carnes também, mas o principal é a carne vermelha. Por quê? Porque é o que é melhor absorvido pelo organismo. O ferro melhor absorvido é o da carne vermelha. É uma coisa que a gente chama de biodigestibilidade, certo? Então, assim, se tem o ferro baixo, o único problema que pode acarretar é uma anemia por carência de ferro, tá? Que não é uma coisa difícil de se tratar, né? E que eu falei anteriormente é o dia a dia do hematologista, é o mais frequente, né? Não vai evoluir para coisa maior. Tem muitos mitos aí em relação à alimentação, né? Já que nós estamos nesse assunto. Por exemplo, assim, a beterraba. Sim. A beterraba ajuda. A beterraba é amido. Praticamente zero de ferro. Então não ajuda nada. Que coisa, né? Como é que esses mitos vão se criando, né? Essas coisas vão se perpetuando, né, com o tempo e acabam virando quase como verdades, mas na realidade não são. E o feijão? O feijão tem ferro, com certeza tem ferro, só que assim, ó, também não se imagina que comendo feijão vá suprir. Às vezes tem que comer uma quantidade muito grande de feijão, mas ele tem ferro e é importante na alimentação. E esse negócio de tomar o suco de laranja, a vitamina C depois do ferro? Importante funciona? Essa pergunta. A vitamina C é um veículo que ajuda a absorver o ferro no organismo. Então ela é importante, sim.
né, como um cofator de absorção do ferro. Isso tem nexo e é importante. E a gente sempre recomenda para as pessoas, né, em crianças, muitas vezes que é ruim de dar a medicação, colocar no suco de laranja, inclusive. Opa, então, bom, pelo menos isso é verdade, não é mito. Que bom. A gente vai continuar a nossa conversa aqui com o doutor hematologista, né? O doutor Luiz Roberto Dalla Costa, que está conosco hoje. Mas a gente vai para o intervalo bem rapidinho, depois a gente continua a conversa, tá? Já voltamos.